Gente, depois de mais de um ano longe do YouTube, eu voltei. Agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Meu nome é Raquel Mota e eu te ensino a captar recursos e a lucrar com trabalhos manuais para você ser a sua própria chefe. Antes da gente entrar no conteúdo, você já dá um like no vídeo, já salva o vídeo, segue o canal e compartilha com todas aquelas pessoas que são criativas e que precisam ganhar dinheiro em 2023. No vídeo de hoje, eu vou te falar sobre como captar 120 mil e lucrar com trabalhos manuais. Bem, gente, para vocês entenderem minha jornada, eu vou contar um pouquinho da minha história profissional para vocês. Eu nasci e fui criada na favela de Vigário Geral. E lá na favela, eu fui cria de vários projetos sociais. E naquela época eu era uma criança. Depois que teve a chacina, a favela de Vigário Geral recebeu diversos projetos sociais, como a Casa da Paz. Lá na Casa da Paz, eu fiz cursos de artesanato, de estamparia, de datilografia, de artes plásticas. No ano 2000, eu fiz concurso público para estudar numa escola técnica. E eu passei para a primeira turma de turismo da Escola Juscelino Kubitschek, aqui no Rio de Janeiro. Lá, no curso de turismo do Juscelino Kubitschek, eu me encontrei na vida. Você imagina uma criança que nasceu num território de extrema vulnerabilidade social, que cresceu em meio à violência, e uma criança, cresceu em todo esse ambiente, depois foi fazer cursos de artes plásticas. A primeira vez que eu fui ao cinema na vida, inclusive, foi com um projeto social. Então, os projetos sociais me abriram as portas para o mundo, assim, para o mundo cultural, artístico. Então, só para vocês entenderem o ambiente que eu cresci, que era de muita violência versus uma efervescência cultural já quando eu estava entrando na adolescência. Quando eu fui estudar nesse colégio, no Juscelino Kubitschek, eu me deparei com a abundância cultural que é o nosso país, que é o estado do Rio de Janeiro e que é o Brasil. Então eu comecei a estudar história da arte, história do Rio de Janeiro, história do Brasil com foco, com viés cultural. E ali eu me encontrei, eu vi naquele lugar a oportunidade para eu mudar a minha vida. Então eu me lancei naquela escola. Como estudante do curso técnico em turismo, eu estudava disciplinas teóricas e disciplinas práticas de guiamento de turismo, visita a espaços culturais, visitas a cidades históricas, como a de Minas Gerais, cidades históricas do interior do Rio. Eu tive acesso às disciplinas de história da arte, enfim, a todo um cenário cultural de imersão mesmo, para que eu pudesse ser formada em técnica em turismo. Então eu estudei nessa escola de 2000 até 2002, final de 2002, Então, essa era a minha cabeça, uma menina que veio de um território de extrema vulnerabilidade social, tem acesso à arte e cultura através de um projeto social e depois passa para fazer passa num concurso público para estudar numa escola técnica, num curso de turismo, gente. Nesse curso de turismo, eu passei num processo seletivo para fazer um estágio numa produtora cultural e de eventos. Então, eu trabalhei nessa empresa que agenciava grandes artistas do mundo do samba, principalmente, do forró e do samba. Então, eu trabalhei, gente, desde a etapa de criação dos projetos, a execução e depois a prestação de contas. Então, eu trabalhava em todas as etapas de um projeto cultural. E foi uma experiência incrível na minha vida. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que todo o conhecimento que eu adquiri no segmento cultural hoje, de elaboração de projetos, 90% veio dessa minha experiência trabalhando nessa produtora cultural. Então lá eu aprendi muito a aprovar projetos em Lei Rouanet, em leis de incentivo à cultura, leis de incentivo ao esporte, a captar recursos, a fazer prestação de contas. Lá foi a minha escola. Então soma essa empresa que eu trabalhei lá por 6 anos, soma todo o aprendizado que eu tive no Juscelino Kubitschek, na escola onde eu estudei, e aí a gente já tinha uma profissional, muita experiência, muita paixão, muito amor pelas artes e pela cultura do nosso país. Essa era eu em 2009. Aonde começa uma nova etapa na minha vida. A empresa que eu trabalhava fechou, por questões lá, societárias, enfim. Ela fechou, todos os funcionários foram dispensados e eu precisava me recolocar no mercado de trabalho. Mas existiam alguns problemas no meio do caminho. O primeiro problema é que eu trabalhei de 2002 até 2008 nessa produtora cultural. E em 2008 eu já tinha um salário, naquela época, para uma pessoa da minha idade,
e sem ensino superior, tinha um salário que era alto em relação às outros jovens da minha idade. O segundo problema, então, sair de um trabalho em que você já está posicionado, em que você ama, em que você tem paixão, para ir migrar para um outro trabalho que é uma incógnita, que você vai ter que começar tudo do zero, já foi um susto muito grande para mim. Em maio de 2008, a empresa que eu trabalhava fechou. E como a empresa que eu trabalhava fechou, eu tive que interromper a amamentação da minha filha para procurar um emprego para poder sustentar minha filha. Então, eu me vi nessa situação em 2008 com uma filha pequena, bebê de colo para criar. E aí eu coloquei currículo, fui chamada para trabalhar numa ONG aqui no Rio de Janeiro. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter trabalhado naquele lugar. Muito, muito, muito. Mas eu não estava feliz profissionalmente. Eu não estava feliz porque eu decidi que eu queria ser minha própria chefe. Eu queria trabalhar para mim. Eu não queria novamente passar pela decepção de dar o meu sangue, porque eu sempre me posicionei como uma profissional de excelência, fazer um trabalho de excelência, sempre. E de repente eu vi minha vida toda embolada, porque eu saí de um trabalho que eu amava, que eu era apaixonada, eu precisava sustentar minha filha. E minha cabeça não estava boa, minha cabeça estava confusa, eu precisava me recolocar profissionalmente. Aceitei a primeira oportunidade que apareceu, mas o meu sonho era empreender para mim, em um negócio que eu pudesse construir ao longo do tempo, crescer junto com ele. Então eu me organizei, eu entrei nessa ONG em junho de 2008, minha filha nasceu em março, em abril, final de abril, início de maio, eu estava desempregada. Em junho essa ONG me contratou e quando foi em março do ano seguinte, ou seja, março de 2009, eu decidi sair de lá. Mas eu me planejei financeiramente. Eu guardava o dinheiro como eu pude guardar, eu guardava o pouco que sobrava, eu fazia muito freelance, fazia muito trabalho extra de prestação de contas para conseguir guardar dinheiro. Aconteceu que eu consegui uma bolsa, eu não sabia que eu tinha direito, eu consegui uma bolsa na UERJ, na universidade onde eu me informei em pedagogia aqui no Rio de Janeiro, eu consegui uma bolsa em dinheiro da UERJ, para alunos que estudaram a vida toda em escola pública, tinham direito a essa bolsa, essa ajuda de custo. E ali eu vi uma oportunidade, que eu poderia juntar o dinheiro da minha bolsa com estágio, com renda extra, eu poderia conseguir pagar as contas da casa, e juntando tudo, chegava quase perto do salário que eu recebia nessa ONG aqui no Rio. E foi o que eu fiz. Eu saí dessa ONG e fui fazer estágio, retomei a minha faculdade de pedagogia, porque quando minha filha nasceu eu tranquei a faculdade, entrei num estágio, comecei a fazer renda extra, juntei o dinheiro da renda extra com a bolsa do estágio e com a bolsa da faculdade para me estabilizar. E aí, gente, eu posso dizer pra vocês que foi eu paro pra pensar, eu paro pra olhar pra trás, eu lembro do sentimento que eu tive naquela época. Sabe quando você tá fazendo algo na sua vida que você tá muito triste? E quando você consegue sair daquele fluxo, você sente alívio? Foi a sensação que eu senti, foi alívio. Eu senti alívio. Eu lembro, o primeiro dia que eu pedi demissão, que eu tava em casa, eu tirei um dia pra ficar com a minha filha. Pra dormir com ela, pra curtir minha filha. E aí, no segundo dia, eu comecei a procurar estágio. Rapidamente eu consegui um estágio. E aí eu falei, eu vou colocar meu projeto pra funcionar. Eu vou colocar meu projeto pra funcionar, mas eu percebia algo. Eu falava assim, eu quero criar um projeto social. Também quero ter um projeto social, quero ter um salário do meu projeto social, sempre tive essa visão, porque eu vinha do setor cultural, né? Eu vinha da parte de produção cultural, então na minha cabeça eu fiz a seguinte estratégia, eu capto recursos, dentro lá do meu orçamento eu vou ter o meu salário, o salário da minha equipe, os custos para a realização das atividades, eu vou ser minha própria chefe. Então eu trouxe toda a minha expertise de produção cultural para o social. E aí o que eu pensei, agora eu tenho mais fôlego, assim, eu tenho mais tempo para me organizar, para conseguir fundar de fato meu negócio. Mas a minha visão era criar um negócio que fosse lucrativo e que fosse sustentável, para sustentar o próprio negócio. Mas eu não sabia que existia esse conceito, eu não sabia que isso já existia. Então, em 2009 eu trabalhei muito, gente. Muito, como até hoje eu trabalho, mas assim, eu trabalhei com garra, com prazer, sabe, eu falei, eu vou trabalhar, eu me organizei, eu vou trabalhar durante a semana, vou fazer o estágio era de 4 horas, eu fazia um estágio numa creche,
Então eu fazia lá o estágio, saía do estágio correndo, era um corre, no trem, pegava o trem cheio, chegava em casa, ia fazer meus freela e tava ali fazendo estágio e freela, recebendo a bolsa da UERJ e o dinheiro dava pra pagar as contas. Eu lembro que eu recebi o Bolsa Família também, não sei, tudo isso contribuía, ajudava a pagar as contas de casa. E eu lá, fazendo meu projeto, escrevendo o projeto. Comecei a criar os projetos, a formatar. Falei, não, vou fazer uma apresentação visual do projeto. Não, vamos fazer um site. Eu comecei a botar a mão na massa. E, gente, era uma época, a gente tá falando de 2009, que a tecnologia não era como hoje. As redes sociais não eram como hoje. Então, era uma época que não existiam os aplicativos como existem hoje para nos ajudar, para editar vídeo. Era um sufoco. Para criar um site, era uma loucura. Então eu fui ali na força de vontade, no trabalho. Me juntei com um grupo de pessoas pra gente fundar o instituto, né? Como a gente começou a se profissionalizar, começou a acontecer algo que eu esperava, eu queria, mas eu não esperava que fosse tão rápido. Então eu tava ali fazendo trabalho freelancer, fazendo renda extra, na correria, mandando projeto, captando recursos, batendo na porta das empresas e tudo mais. E quando foi em dezembro de 2009, a gente realizou nosso primeiro projeto. E eu lembro até o valor do contrato, foi R$9.000, e a gente teve que fazer uma oficina de mosaico para capacitar moradores do Complexo do Alemão aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, era o sonho se realizando. Era o sonho se realizando. Ali, eu fiquei muito feliz de ver que, com profissionalismo, com garra, com força, com trabalho duro, que era possível, sim, criar um negócio sem ter padrinho político, sem ter parente em direção de empresa, sem ter quem indique, com trabalho duro mesmo e com profissionalismo. Então foi isso que aconteceu. Em dezembro de 2009, a gente assinou o nosso primeiro contrato sem nem ter o CNPJ. A gente ainda não tinha o CNPJ na instituição. Nós fizemos parceria com uma organização que já tinha CNPJ, e ela fez uma parceria com a gente, ela realizou o projeto junto com a gente, ela entrou como prestadora de serviço, contratou nossa mão de obra para executar as oficinas, sabe? Então, sem ter CNPJ, só por profissionalizar e organizar o grupo produtivo, né, que funcionava como um movimento social, só isso a gente já conseguiu captar o nosso primeiro recurso, que foi R$9.000. Então, nesse período, além de fazer freela, além de fazer trabalho extra, renda extra, além de ter a bolsa do estágio e além de ter a bolsa da faculdade, a gente fazia também a venda de placas numéricas de mosaico. Isso entrava pra gente e a gente guardava para poder ajudar a investir no CNPJ. Gente, o que aconteceu foi que em abril de 2010, nós enfim registramos a nossa organização e fundamos o instituto, que na época se chamava Instituto Musiva, tá? Porque o nosso trabalho tinha um foco muito grande no mosaico. Então, por isso, Musiva, porque arte musiva é a arte do mosaico. E hoje é o Instituto ESAC. Então, o que aconteceu foi isso. A gente se profissionalizou. Vocês percebem o percurso que eu caminhei, a jornada? Foi visão comercial, mentalidade de negócio para um projeto de impacto social. Depois, mão na massa para profissionalizar esse negócio criativo antes mesmo dele ser formalizado. Vendendo produtos criativos antes mesmo dele ser formalizado como instituto. E a terceira etapa dessa jornada foi formalizar o instituto com os recursos da nossa prestação de serviço, com o lucro daquilo que a gente vinha juntando, o lucro dos trabalhos manuais e da prestação de serviço artístico. Foi aí que nós conseguimos fundar o nosso instituto. E o que isso tudo tem a ver com captar R$120.000 e a lucrar com as mãos, com trabalhos manuais, para você se tornar sua própria chefe? Tem a ver o seguinte: o Instituto hoje, ESAC, tem 12 anos, a gente já está caminhando para 13 anos de atuação aqui no estado do Rio de Janeiro. Nesse período, já passaram pela nossa organização mais de 8.250 pessoas, em cursos de arte, artesanato, de empreendedorismo, de fotografia, de produção cultural, diversas áreas que vocês possam imaginar: educação ambiental, incentivo à educação formal, teatro, diversos projetos que nós já realizamos aqui no Rio de Janeiro através do Instituto ESAC, nesses quase 13 anos de atuação. Só que em 2019 eu resolvi criar um projeto que se chama Negócio Sustentável. E esse projeto é capacitação de líderes sociais de base comunitária, para que esses líderes possam captar recursos para os seus próprios projetos. Então, basicamente
Eu vou para a sala de aula, dar aula para um grupo de líderes de projetos sociais de favela e ensino esses líderes de projetos sociais a criar projetos criativos e inovadores para captar recursos. Basicamente, esse é um negócio sustentável. Só que de 2019 até agora, 2022, teve muito insight, muitas ideias surgiram nesse meio do caminho. E a gente percebeu que existem três grupos, três grupos de pessoas que são atendidas pelo projeto Negócio Sustentável. O grupo número 1 de pessoas é aquelas que têm um projeto social formalizado há mais de 10 anos, tá lá, 10, 20 ou 30 anos, com CNPJ, estatuto registrado, tem espaço físico, mas não captam recursos. Esse é o grupo número 1. Não consegue captar recursos, não consegue captar patrocínio, só vive de doação. Esse grupo 1 aqui, ó, que a gente identificou. Só consegue viver de doação esporádica em datas comemorativas. E ao longo do ano, Raquel, como eles fazem para sobreviver? Os líderes colocam dinheiro do próprio bolso nos projetos. Eles tiram dinheiro de que eles fazem de renda extra, ou da aposentadoria, ou de outro trabalho que eles têm, e colocam no projeto deles. Esse é o grupo 1 que a gente identificou. O segundo grupo que a gente identificou é de pessoas que têm o seu movimento social há 10, 20 ou 30 anos. O que é um movimento social? É um projeto social, mas ele não tem estatuto, ele não tem CNPJ, ele não está formalizado, tá? Então, esse grupo aqui, ele não só vive de doação, ele não capta patrocínio também, ele não tem recursos captados com empresas privadas. Além dele viver de doação também, ele também vive de apoio político. Muitos movimentos sociais a gente identificou que são parceiros de vereador, de deputado federal, de deputado estadual. O terceiro grupo é de pessoas que não tinham projeto social, mas que eram criativos, que era costureira, que era artesã, que era dançarina, é um músico, é um ativista local, um produtor cultural. Esse era o terceiro grupo. Ele não era um movimento social, ele não tinha um projeto social, ele também não era uma ONG, e ele é um produtor ou um criativo, que a gente chama, uma pessoa criativa, tá? E ele também não captava recursos de editais nem patrocínio. Essa pessoa aqui trabalhava com a sua arte, ou trabalha, tá? Esses grupos ainda existem, eu tô falando no passado, mas existe. Essa pessoa aqui trabalha com a sua arte. O que a gente identificou desses três grupos? Nós identificamos o seguinte, ó, que o grupo número 1, lá que tem a sua ONG, o seu estatuto formalizado, tudo bonitinho, esse grupo aqui tem muito vício, não são todos, tá? Não estamos generalizando e dizendo que 100% das organizações que atendemos aconteceu isso, mas há um grupo, né, uma parte dessas pessoas que tinham ONG e projetos sociais há mais de 5 ou 10 anos, eles têm um vício em querer só viver de doação. Eles gostam só de viver de doação. E eles têm muita dificuldade e resistência e têm uma mentalidade de negócio. Eles têm dificuldade de olhar para o projeto social deles e ver o projeto social com uma mentalidade de negócio. Eles só viam com uma mentalidade filantrópica, só para receber doação. O segundo grupo, que é o de movimento social sem ter o CNPJ formalizado, esse grupo aqui quer ter o CNPJ. O sonho dessa galera aqui é o CNPJ. Eu só ouvia assim, Raquel, eu quero meu CNPJ, eu quero meu estatuto, eu quero chegar lá. Achando que só o CNPJ e o estatuto garantem a captação de recursos. E na capacitação, no treinamento com a gente, eles viram que não. Que é preciso criar uma estratégia para captar recursos, para não ficar igual a galera do primeiro grupo. Ou seja, só vivendo de doação. E aí, eu identifiquei, né, junto com a minha equipe, algo inusitado. O terceiro grupo, que é o grupo que não era movimento social, que não tinha projeto social, com a nossa orientação, com a nossa mentoria, começava a criar projetos, negócios, ou negócios sociais, ou negócios criativos, após a execução do curso. Antes da gente avançar com o conteúdo, já dá o duplo clique. Se você está chegando agora no vídeo, compartilha esse vídeo com quem você conhece criativo, que tem um projeto social e precisa se profissionalizar. Segue o canal e já salva o conteúdo para você não perder esse vídeo e praticar depois.
Então o terceiro grupo era um grupo mais mão na massa, mais sangue no olho. Então a gente observou que o terceiro grupo, o que estava acontecendo? As pessoas estavam terminando a mentoria, saindo do negócio sustentável e criando o seu MEI com a nossa mentoria, criavam um MEI, se inscreviam num edital de patrocínio, conseguiam uma premiação. Então a gente identificou. Mas a maior parte de resultados que a gente viu foi nesse terceiro grupo. Então a gente viu, por exemplo, a Márcia, costureira, quando chegou no projeto Negócio Sustentável. Então a Márcia resolveu levar essa metodologia do projeto dela e fundou na laje da casa dela o projeto Recomeçar, que hoje atende 88 crianças e jovens e adultos em atividade de artesanato, de costura, tem até esporte, a Márcia tem atividade de Muay Thai. E todo o faturamento que entra é investido na própria organização, para que ela seja sustentável. Mas a Márcia aprendeu, ela fez dever de casa. Ela aprendeu que para sobreviver, seja em qualquer área que for, é importante se profissionalizar e é importante ter uma mentalidade de negócios. Não tem jeito. Ela entendeu. Então ela criou um negócio de impacto social. Ao invés de ela criar um projeto social pura e simplesmente, ela criou um negócio de impacto social. O negócio de impacto social é aquele em que o negócio ele pode ter lucro. E esse lucro vai financiar o social. Isso é um negócio de impacto social. Voltando para a ideia que a gente teve de analisar o negócio sustentável, nós pensamos no seguinte: tal se a gente pegar toda a sua jornada e ver tudo que você fez, tudo que você acertou e que você errou nessa jornada e ensinar às pessoas tudo o que você aprendeu, como você fez para chegar lá. O negócio sustentável não é essa jornada toda, ele é só um pedacinho dessa jornada. Ele só ensina uma parte, que é a elaboração de projetos culturais para captação de recursos. Então, junto com a minha equipe, a gente teve a ideia de fazer toda a jornada. E vocês lembram qual é toda a jornada que eu falei para vocês? Então, vamos lá. Você criar um negócio lucrativo, para escrever um projeto lucrativo, e esse projeto lucrativo se transformar num projeto com patrocínio. Aqui, ó, você tem lucro, aqui você tem lucro e aqui você tem patrocínio. Tudo isso aqui se transforma no seu faturamento do seu negócio para você ser sua própria chefe. Raquel, mas eu tenho que criar uma ONG? Não. Você não tem que criar uma ONG. Existem hoje no Brasil diversos negócios sociais que não são ONG, são empresas sociais. São empresas que pegam o lucro para sustentar todo o negócio. Então, qual é a minha proposta para você? Para você acompanhar todo o conteúdo aqui que eu estou trazendo para vocês. É uma informação nova, é uma metodologia nova, uma visão nova, mas quem está fazendo está saindo à frente. Porque isso, gente, é um negócio do futuro. O planeta, as sociedades do mundo não vão dar conta de tanto problema na distribuição de renda. É importante você entender o seguinte: quando a gente cria um negócio nesse modelo, em que a gente cria um negócio lucrativo, para depois criar um projeto lucrativo, e a partir disso aqui a gente cria um negócio criativo social, isso é o que há de visão do futuro. E se você entender isso daqui, você vai sair à frente de um monte de gente, sabe por quê? Porque existem empresas que estão investindo muito em inovação de impacto social. Tem empresas, todos os anos, abrem editais, diversos editais que injetam recursos financeiros, abrem editais de patrocínio para ampliar projetos de negócios de impacto social. Só que você entende que para você chegar aqui, para você escrever um projeto para uma empresa, para você chegar na etapa 3, você precisa se profissionalizar? Uma empresa não vai analisar o seu projeto se você não tiver um site, uma identidade visual do seu negócio, uma logomarca, uma estrutura para você gerenciar os recursos. Então aqui, ó, só aqui, se você seguir as dicas que eu tô te dando, só aqui, você consegue sair do zero para lucrar com produtos manuais. Você consegue faturar aí de 3 a 10 mil por mês para investir no seu negócio. Para que você chegue aqui, ó, no seu projeto lucrativo com 120 mil reais captados para você manter sua instituição.
E ó, a roda girando, seu negócio sendo sustentável, sem depender de doação, sem fechar as portas, não tem recursos para funcionar. Então imagina você como patrocinador com a caneta na mão. Quais os tipos de projetos que você ia patrocinar? Projetos que demonstrem transparência, projetos que demonstrem capacidade técnica da equipe, projetos que tenham uma divulgação, uma comunicação transparente. É assim que o patrocinador pensa. Então, como eu trago a minha experiência com gestão de projetos culturais e sociais para o campo de negócios? Com a profissionalização. Porque a profissionalização, ela permanece em qualquer área. Qualquer área. Então, se você tem um negócio ou quer ter um negócio de trabalhos manuais e precisa lucrar porque você não vê lucro, esse canal é para você. Agora, se você tem um projeto social e ele não tem lucro, ele não tem faturamento, ele não tem nem patrocínio, esse canal também é para você. E esse canal também é para você que sonha em criar um projeto social lucrativo do zero. Vou trazer conteúdos para vocês, conteúdos novos, tendências, vou trazer para vocês insights, dicas e vou ensinar para vocês em vários vídeos, através de live, como fazer para chegar lá, para criar o seu plano estratégico, para captar recursos e para lucrar com trabalhos manuais. No próximo vídeo eu vou falar sobre como criar um negócio criativo que lucra. É importante ter lucro, tá? Então, no próximo vídeo eu vou trazer esse assunto para vocês e eu espero que você já esteja inscrito no canal para não perder esse assunto exclusivo, para que você entre o 2023 captando recursos e lucrando com seu trabalho manual. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e compartilha com mais gente, para que o YouTube entregue o vídeo para mais gente, que a gente possa ajudar mais pessoas com o conteúdo desse canal.